Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala sobre a verdadeira história da loira do banheiro. Obviamente, é uma lenda urbana, mas será que tem um fundo de verdade? Não assisti ainda, tô curioso, então vem comigo. Olha, eu vou fazer lembrar mais de um caso que vai ser uma novidade para vocês, que eu acho que vocês conhecem. Quero saber do Vilela e do Salada. Vocês tiveram no colégio medo da loira do banheiro? Claro. Ô, Você teve? Não Salada, tinha esse não? papo no seu colégio? Nossa, cara. Qual que é a Da história descarga. que você sabe da... Como é que funcionava, Vilela? Dá descarga. Três descargas? Como que era? Você lembra disso, Tuti? Na minha escola era 3 vezes descarga e 3 palavrão. É? E é isso mesmo. O primeiro descarga e depois palavrão ou entre as descargas? Aí eu vou ficar te devendo que eu nunca tive coragem. Tá. Mas tem isso. Não, mas olha que interessante, o Tuti é um cara jovem. É. E ele soube da loira do banheiro. A loira do banheiro era 3 descargas e 3 palavrões. E a loira, o espírito da loira do banheiro aparece No espelho ou na sua frente? na sua frente. Ou um barulho, ou um espelho pode quebrar. A loira. Isso é no Brasil inteiro. É. Lá eu fui criado em Porto Alegre e não tinha essa Não loira, tinha? não. Opa! Até vou entrar na escola. É mesmo? no Mato Grosso do Sul, quando eu era criança, lá tinha. Descarga 3 Não vezes. tinha uma guria? Guria do banheiro? Vai, guria do banheiro. Ah, guria do banheiro. A guria. Então, a loira do banheiro é algo que sempre me impressionou, porque eu vivi com essa história, eu nunca acreditei, mas muita gente tinha medo de entrar no banheiro, ainda hoje tem medo de entrar no banheiro e invocar o espírito da loira do banheiro. Beleza. Aí, eu que sou um pesquisador, fui investigar quem era a loira do banheiro. Vilela, a loira do banheiro existiu. Aconteceu uma morte com uma moça loira. Num banheiro? Veja bem o que eu vou te contar. Interior de São Paulo, 1800 e lá vai bolinha, a loira do banheiro. 1800. Existia uma família muito rica que tinha uma filha de 14 anos. Morava num grande casarão. E naquela oportunidade, a família buscava um marido que tivesse um dote para casar com a filha. E naquela oportunidade, apresentaram para essa menina de 13 anos um homem de 35, um grande advogado e político famoso, que depois virou por um tempo governador da província de São Paulo. Chegaram para essa menina de 13 anos e o pai e a mãe, você vai casar com esse homem. Era assim naquela época. A menina não podia falar não, a menina tinha que aceitar. E ela, com 14 anos, foi obrigada a casar com esse homem. E ela tinha aversão a esse homem. E ela aguentou esse homem com 16, 17. Quando ela fez 18 anos, ela não aguentava mais. Ela pegou as joias que ela tinha, vendeu e, sem avisar ninguém, ela pega um navio e vai para a França, em Paris. Sozinha, com 18 anos de idade. Ela fica na França até 21 anos, volta para o Brasil, a mãe recebe, ela conta de todo aquele drama e ela volta para a França. E está lá. Num determinado dia, ela aparece morta na França. A pessoa que constatou a morte dela entra em contato no Brasil, não sei nem como foi feito esse contato, que nós estamos falando de antes de 1900. Tá? E aí fizeram o quê? Embalsamaram a loira, embalsamaram essa menina, essa jovem, colocaram num caixão e dentro do caixão colocaram certidão de óbito e as joias e as roupas, o que ela tinha. E ela vem de navio para o Brasil, para o interior de São Paulo. Durante essa viagem de navio, que era muito demorada, existiam os ladrões de porões de navio. E aí abriram o caixão da loira e roubaram as joias, e roubaram os documentos, e roubaram a certidão de óbito, e ninguém sabe como ela morreu. Ela chega no Brasil, a mãe recebe ela empalada, Nossa. porque senão o corpo poder... Não, empalada não. Embalsamado. Embalsamada. Ah, tá. Desculpa. Que susto. Recebe ela embalsamada. E ela é levada para onde? Para a cidade de Guaratinguetá, que era a cidade dela. Só que a mãe
estava muito traumatizada porque ela entendia que o culpado foi ela e o marido da filha ter morrido. E a mãe manda fazer no cemitério da cidade uma grande capela para pôr a filha e demoraria 4 meses. O que ela fez? Ela pega a filha, coloca numa redoma de vidro, deixa ela no quarto dela que tinha o piano que ela tocava e deixa a filha dela lá, enquanto constroem a tal da capela. E aí parentes e amigos começam a visitar essa loira embalsamada na redoma de vidro. Só que os funcionários daquele casarão começaram a ouvir o piano tocar, começaram a ouvir barulhos no banheiro. E aquilo foi ampliando, quando as pessoas, era tanta conversa sobre isso, que o marido falou, tem que enterrar sua filha logo. E aí pegaram a filha e enterraram. Ok. Só que aí a mulher não queria mais dormir naquela casa. Mas vamos entender qual que é a conexão do banheiro, que eu ainda não entendi. Vamos lá. O que ele fez? Eles venderam a casa para o governo do estado de São Paulo, que fez uma reforma no grande casarão e fez um colégio que existe até hoje. E as primeiras turmas daquele colégio, os móveis ficaram e ouvia-se o piano e ouvia-se barulhos no banheiro. E aquilo ganhou uma repercussão extraordinária, porque se ouvia a si mesmo. E num determinado dia, o diretor do colégio, cansado de ouvir tanta coisa da tal da loira do banheiro, que ele reuniu todos os professores para fazer uma reunião e dizer, olha, vocês têm que parar com essa bobagem, isso é uma lenda, isso não existe. E num determinado momento, ele bate a mão na mesa. E aí? Com os professores. Naquele momento, cai o lustre em cima da mesa, a reunião acaba e logo em seguida a escola pega fogo. Essa daí, olha. A loira do banheiro. Essa é a Maria Augusta. Bonita, hein? Olha Olha só, lá. tem até foto dela. Ela é filha da Viscondessa de Guaratinguetá. Ninguém sabia dessa história, eu recuperei ela na cena do crime, tá lá para quem quiser saber. Eu tenho até eu consegui a fotografia dela embalsamada. Ah, é? Essa loira é a loira do banheiro. Tuti, todo mundo tem medo dela, agora você tá vendo quem ela é. Agora é pior, que você sabe como ela é. Incrível essa história. Incrível. Só que essa história, ela se perdura até hoje. Foi passando, vai aumentando, vai mudando. Eu não sei como não chegou lá no Rio Grande, porque quando eu postei no Cena Todo do mundo Crime, conhece. gente do Nordeste, não, nós temos medo. Nós conseguimos imagens do próprio local. Depois que ele acabar de falar, eu vou explicar um pouco sobre essas questões de fenômenos sobrenaturais, aparições, pessoal escutar, tá? Deixa ele terminar que tá bem interessante, mas no final eu falo sobre isso daí porque vai complementar e você vai entender se é de fato realidade ou tá mais para ficção. Onde ela está enterrada em Guaratinguetá, que é um túmulo muito bonito, e lá entrevistamos pessoas que dizem que houve correntes, barulho, ouvem uma pessoa andando. Ou seja, a loira do banheiro existiu, o caso é totalmente emblemático, não tem como saber o que aconteceu. Só que agora eu lembrei de mais um crime que está lá na cena do crime. Tem a mulher do banheiro e tem o homem do saco também, lembra? O homem do saco, você já ouviu? O homem todo não olha tem saco. Não, o Papai Noel é o homem do saco, né? Olha Agora, aí. um crime de erro pericial fabuloso. O crime do Castelinho da Rua Apa. Famoso Castelinho. Você já passou lá, não? Antes de contar então, deixa eu falar sobre essa questão de locais ou de da loira, se realmente ela pode se manifestar ou não. Primeiro ponto, existem realmente locais mal assombrados, como se diz? Sim. Isso é um processo de pessoas que faleceram ou descartaram o corpo físico e ali ficam o quê? Elas têm muita energia, em geral pela questão às vezes do medo exercido, do contágio psicológico, muitos acabam manifestando ali ou predispondo energeticamente que esse ser possa fazer algum tipo de efeito físico, mas veja, isso é algo muito pontual. O nome dela não era loira do banheiro. Então uma criança, um jovem que fica evocando loira do banheiro, não vai ser essa menina, né, lá de 1800 que vai aparecer.
Geralmente são o quê? São seres zombeteiros, vampiros extrafísicos, vampiros energéticos que querem drenar a energia de medo dos outros. E, em geral, pessoas percebem essa loira do banheiro ou qualquer outro espírito ou entidade quando tem alguém ali na presença que é um ectoplasta, quer dizer, alguém que tem uma energia mais densa, que está assustado e que só que o padrão de energia que ele tem predispõe a certos fenômenos. Porque você acha que nunca aconteceu de alguém fazer essa evocação que eles falaram de 3 descargas, palavrão e não acontecer nada? É claro que tem. Ou geralmente alguém vai e grita para assustar os outros. Mas quando tem alguém ali com mais energia, pode ser que aconteça mesmo. Barulhos, vidro quebrando, mas porque é a processo de sugestão, né, praticamente grupal ali. Então, loira do banheiro, né, não é a mesma, mas são seres doentios que querem se manifestar de vez em quando. Mas você não precisa ter medo disso não, tá? Daqui a pouco eu vou falar um negócio pra te ajudar. Não passou, Vilela? E você? Já foi até pra tentar fotografar lá. Então, Tentado. Crime do Castelinho da Rua Mal APA. assombrado. Essa história é uma história fabulosa. Eu chamo do primeiro grande erro da perícia de São Paulo. Aquele castelo, o casal era riquíssimo, tinham 2 filhos advogados. Eles viajaram para a Europa e a mulher falou, nossa, como eu queria morar num castelo. Esse homem contrata um arquiteto, traz para o Brasil, eles tinham um terreno e construíram aquele castelo. Aquilo lá era só mato. E eles, na época, eram dono do Cine Broadway. Família muito rica. E lá morava quem? Morava o casal. Na edícula morava uma empregada. Olha lá o castelinho. Coisa mais linda. Essa é a foto original, hein? Essa é a foto da época. O castelinho está restaurado. Que rua que fica? Na Rua APA com a rua com debaixo do viaduto. Depois do elevado dá pra ali. ver no elevado. No Olha elevado. só. É. E eu corro às vezes no elevado e fico observando o castelinho. Parece um rosto gritando esse aqui no meio, não parece? Ó, De você cima, tá né? vendo que lá atrás tem uma edícula, Vilela? Cadê? Lá atrás tem uma edícula, Tá. que lá morava essa empregada, tá? Com a família dela. E nesse castelinho, 1800 e tralalá, numa determinada noite, a mulher tá lá com os filhos e ela ouve diversos disparos com arma de fogo. Diversos. Ela, com medo, ela sai com as crianças e não entra no castelo. Ela foge para a rua. Chama a polícia. A polícia, quando entra, encontra um filho morto, o outro filho morto ao lado, e numa questão de 2 metros a 3 metros, a dona, a matriarca da família, porque o marido tinha morrido antes, os 3 mortos dentro do castelinho. Eu consegui fotos, consegui tudo lá de dentro. E começou uma investigação. Foi o primeiro crime de repercussão na época. O triplo homicídio daquela família. A perícia foi, tenho as fotos, tem tudo. Só que a perícia conclui que um filho mata o irmão, depois mata a mãe e comete suicídio. Então, seria isso. O filho mais novo mata o filho mais velho, mata a mãe e depois ele se mata. Só que, o que a gente vem descobrir? Que, na realidade, você encontra lá 2 tipos de projéteis de calibres distintos que foram mortos os cadáveres, sendo que só tem uma arma de fogo. Ué? O caso todo enrolado. E eu vou citando na cena do crime, falando detalhe por detalhe, e a conclusão da perícia foi totalmente... Eu não concordo com a conclusão. O médico legista fala outra coisa. E o delegado acabou concluindo, e como os 3 morreram, ele conclui e arquiva o inquérito. Os 3 foram enterrados no cemitério da Consolação, e é um caso escabroso num local que foi reformado, que é o primeiro grande crime em São Paulo, que é o famoso crime do Castelinho da Rua APA, que é uma história assim encantadora. Ele foi restaurado? Não entendi. Ele foi restaurado? Foi restaurado agora. E vai virar o que lá? Não, foi cedido para uma ONG que faz um trabalho social lá. Ah, tá. Mas você pode visitar o Castelinho. Eu estive lá e como eu tenho as fotos do Castelinho que eu coloquei no YouTube, você vê as fotos, aí você entra, Salada, e você vê o local onde os corpos foram encontrados. Os corpos estão lá. Quando eu estive lá, não estava antes da restauração.
já tinha, acho que uma ONG nessa... Porque virou craqueiro. Virou uma época lugar de craqueiro. Mas que morava. é... Olha lá, restaurado. Olha como tá bonitinho, ó. Coisa linda. Olha lá, é Rua APA com São João. Eu não ali, vi com- assim já. Eu lembro dele detonado. Quando eu estive lá, tava totalmente detonado. Foi um crime. Tem outro castelinho na Brigadeiro Luiz Antônio também. Verdade. É um crime curioso, né? Para quem gosta de criminologia, Pô, tem que conhecer a fundo, porque ali eu entendo que foi um erro da perícia. Se a perícia técnica errar, se o médico legista errar, acabou a investigação. Acabou a investigação. Quando há erro, acabou a investigação. Ou quando o perito faz um laudo e ele peca num comentário, você dá margem para que o advogado de defesa contrate um perito particular e eventualmente. Agora, eu estou com uma curiosidade que eu acho que esse homem aqui sabe da resposta. Eu tive grandes embates na televisão com o perito Molina. O perito Molina não é um perito concursado. Ele é um perito. Um perito judicial. É um perito judicial, um perito particular, um cara que sempre teve muito respeito. E eu tive algumas discussões com ele no caso do PC Farias, Lembro bem. em outros casos que ele estava lá. E agora ele foi pego em vídeos em agressões contra a mulher dele, em cenas chocantes de uma pessoa desestabilizada emocionalmente. Ô, louco. Eu não sei se o perito Salada teve amizade com o perito Molina. Não, amizade Soube não. o Eu que conhecia. Eu sei pelo que a mídia divulgou, né? Então ele tava com acho que a esposa dele na época, deu aquele. Ele faz as coisas, ainda filma. e ele filmava? Sim, não, ele falando da esposa, ele pega, rasga a Bíblia, mija, não sei o Ele é quê. comportamental. Como é que fala? Deu tipo um surto psicótico. Sei. Nossa. Né? Aí parece que agora num outro relacionamento teve de novo outro surto, Putz. né? E ele Tudo filmado. ele se filma e ele divulga. Entende? O Molina, até onde eu tenho o conhecimento e do contato que eu tive, o cara era ou é muito fera na parte de sons, É verdade. tá? E tipo audiovisual. Ele verdade. tem uma mente para isso fantástica, tá? Então ele ouve o negócio e consegue que a gente não consegue às vezes nem ouvir o som. Ele não olha o que está acontecendo, ou passou, não sei o que nesse ponto. Agora, pericialmente, outras coisas, Deixava a desejar. fico com as minhas dúvidas. E o que acontece? No caso, que famoso, emblemático, né, de PC Farias, pelo amor de Deus, entende? Que houve, assim, de falas, né, acusando a Marcolino do crime, coisa que não tem como provar. Simplesmente, mas foi dito que foi ela. Entende? O que eu digo, quem matou o PC, eu não sei. Ela cometeu suicídio. Né? Então, acho que fica por essa situação. Agora, imputar a ela a morte do PC, aí foi uma forçada. Dizendo que estamos falando do PC Farias, não do PC Siqueira. Não, PC Farias, né? Na época do Collor, né? Que ele era o... Tinha um Badam Palhares. E falavam que era queima de Aquiles, né, e tal. Entende? Então, mas quem matou ele, eu não sei. Mas ela... Ela se matou. Senhores, obrigado demais por esse papo, hein? Caramba, quanta informação que foi despejada aqui. Fico Espero contente que que volte. você gosta de crime. Eu percebi que você gosta desse assunto. Sim. Eu não gosto muito de ver as paradas, assim. Criança, morta, essas paradas. Aí não pega... Olha, Não é? Criança é sempre ruim, né? Então. Não Mas tem... contado, pra mim é tranquilo. Mas é que fica aquela situação. A gente acaba aprendendo a lidar muito pro lado emocional. Vocês têm que fazer isso, né? Tem que fazer, porque senão você fica Você doido. pira, né? Mas quando é criança, não tem jeito. Você vai falar, pra mim tanto faz. Não, você fica abalado. Entende? Só que você acaba tendo um controle de não. Eu tive em Israel agora e vi um filme
dos ataques com criança, com Não, é bebê. terrível. Aí você desmonta, não tem como. Não né? tem como. Ô Vilela, eu tenho mais de 50 WhatsApp de polícia no Brasil inteiro, eu recebo muita informação. E eu recebo muito vídeo Nossa. de tribunal de crime ou de problemas em cadeia, que são cenas pavorosas. Nós que somos Imagino. técnicos, a gente vê tecnicamente, eu não vejo com emoção. Mas eu me recordo que na Rede TV, há uns anos atrás, eu comentei disso, que eu recebia vídeos pavorosos, né? E uma chefe de redação falou para mim, Lordelo, quando você tiver, você manda para mim. Eu falei para ela, olha, eu acho melhor não mandar, porque o vídeo é muito forte. E eu me lembro que ela me falou uma frase, ela falou, olha, Lordelo, eu sou jornalista, eu estou preparada para ver qualquer coisa. Falei, tá bom, então eu vou te mostrar um aqui. Peguei e abri um. Putz. Vilela, eu abri e mostrei. Vilela, não deu 4 segundos. Essa mulher começou a chorar. De tão pesado Você não que- faz ideia o choro Nossa. dessa mulher. Então são vídeos impressionantes. Realmente, tem coisa que é muito pesada agora. Esse processo de criminalidade, esse processo de você cometer algum ato ilícito, tudo isso envolve o quê? Seres extrafísicos doentios. Alexandre, que viagem é essa que você está falando? Bom, no meu canal principal, no Dimensão Mental, eu falo muito sobre experiência de quase morte. Eventualmente experiências fora do corpo também. Mas quando você entende e quando você vê na prática que a vida não acaba aqui e que a consciência ou os seres, nós, todo mundo, todo ser humano continua se manifestando e existindo com as suas emoções, com o seu nível de ética maduro ou precário, com seus princípios, muitos se corrompem porque, peraí, eu posso ir na casa das pessoas e ninguém me vê? E aí algumas pessoas derrapam muito nesse processo de valores, princípios e começam a cometer certas atitudes que não são positivas. Não é ilegal porque não tem uma lei sobre isso, mas que são completamente contestáveis do ponto de vista da moralidade, ou da virtude, como diriam antigamente. E esses assediadores são pessoas que muitas vezes se sentem satisfeitas ao verem, né, crimes como esse, que se satisfazem em patrocinar ou estimular que pessoas, né, bandidos criminosos cometam atos ilícitos contra outras pessoas, enfim. Há uma série de condições que esses assediadores se utilizam para influenciar negativamente a vida humana. Você veja, o caso lá da loira do banheiro. Uma menina. Podemos garantir ou afirmar que ela que estava perturbada? Não dá para afirmar, mas provavelmente era. Pelo contexto da escola que foi criada, pelos efeitos físicos. Então, o que é a clara audiência? Quando você escuta sons que não são físicos, são sons extrafísicos de outras dimensões. Então, o piano tocando, tem gente que escuta, como ele falou, correntes, pessoas gritando. Muitas vezes começam a acontecer, por exemplo, da pessoa ouvir certos barulhos que não tem explicação. De fato, não tem ninguém fisicamente ali. E uma pessoa completamente perturbada, totalmente desequilibrada, agindo como um assediador, pode, veja bem, pode, em casos mais raros, ocasionar fenômenos assim, que alguns chamam de sobrenaturais, espirituais, mas enfim, são efeitos físicos, são fenômenos de energia que acabam assustando aqueles mais incautos e mais inseguros. Mas não é sempre assim. Veja, a maioria das pessoas morre, caso você não saiba, a maioria morre e fica perturbado, fica completamente, ou nem sabe que morreu, ou fica desequilibrado. Se fôssemos contar que todo mundo que morre conseguisse fazer isso, a vida aqui seria infernal. A gente já teria comprovado a vida após a morte há muito tempo. Porque imagina, cada pessoa que morre, né, desgostosa ou revoltada, ou sofre uma injustiça e morre antes da hora, assassina, enfim. Então, não acontece isso na prática. Agora, eventualmente existem casos de pessoas com mais energia ou com a sugestão que muitas pessoas acabam entrando naquele padrão de pensamento de energia, acabam favorecendo certas manifestações, questões de grupo, tudo isso pode acontecer.
Mas não é o padrão, não é o óbvio. Isso ainda é a exceção, felizmente. Porque se não fosse assim, tudo que era lugar tinha barulho, tinha coisa caindo, tinha, né, sons que ninguém sabe explicar, mas isso é a raridade. Então, mas toda essa energia da criminalidade, toda a influência desses assediadores extrafísicos, tudo isso pode favorecer que sim, que aconteçam casos terríveis e que, infelizmente, podem atrapalhar e assustar pessoas que não sabem como se defender. Mas eu falei que ia te ajudar, né? Então, caso você queira saber, como é que eu faço para tirar um assediador desse, Alexandre? Basta ir no centro espírita? Olha, se fosse tão simples assim, boa parte dos milhões de espíritos estavam sem assediador, ou sem obsessor, sem encosto, e não funciona assim. É um paliativo. Mas você pode fazer isso por conta própria. Como? Tendo experiências fora do corpo. A experiência fora do corpo faz com que você perca o medo da morte. Eventualmente é possível reencontrar parentes falecidos. É possível aumentar o seu autoconhecimento. Saber onde você estava antes de renascer. Ter uma conversa com o seu mentor, guia, amparador ou ser de luz. Enfim, tem muita vantagem você patrocinar sua própria experiência fora do corpo, que é chamada de viagem astral, desdobramento, projeção consciente, assim por diante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no dia 8 de abril de 2025 vai ser lançado o curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Nós teremos tanto a modalidade de aulas online, quer dizer, ao vivo comigo, 2 aulas por semana, como são 20 aulas do módulo completo ao vivo, vai durar 2 meses e pouco de curso. Ou a pessoa fala, Alexandre, eu não tenho paciência, eu não quero assistir as lives, 2 meses é muito tempo, tem uma forma de encurtar? Sim. Para você que está precisando, temos o módulo expresso. São menos aulas, as principais aulas, todas gravadas. Você assiste no seu tempo, assiste tudo de uma vez, né? Mas assim, o módulo completo, né, ao vivo, são mais de 50 horas. É muito tempo, é muito conteúdo, ó. Você vai ter uma noção, uma base firme e sólida para você ter suas próprias experiências. É um curso inovador, né, com aulas inovadoras, só para te informar, eu dou aula de experiência fora do corpo desde 2003. Então, eu conheço bastante na teoria e também na prática. Então, fica o convite. Se você quiser saber mais do assunto, olha o primeiro comentário e também a descrição aqui do vídeo. Ou então um link lá para você poder ver qual a modalidade que se aplica a você hoje para você poder se inscrever. E se você estiver vendo esse vídeo muito depois da publicação dele, sempre que você quiser, porque se inscreveu já recebe as aulas gravadas ou se inscreve na próxima turma ao vivo, tá certo? Então é isso, se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, eu fico por aqui. Desejo as melhores energias anti-efeitos físicos para vocês. Até a próxima, valeu!